Expresso para o Oriente. Mergulhamos durante o tempo que quisermos em conversas intensas e profundas, inspiradoras e impactantes, com mulheres excepcionais. Uma viagem de empoderamento, de celebração da alma feminina. Porque ser mulher é uma tarefa tão difícil que nem Deus sequer se atreveu a tentar. Uma viagem com 2 passageiros e um só destino. Ana Mendes Godinho. A vida é uma trilogia, onde há uma sucessão de coisas que começam, acabam e, por isso, depois de tudo. É mesmo assim? Bem, a minha vida é uma vida cheia de vidas. Muitas vidas que começam, que acabam, que renascem e que todas elas acabam por se juntar num puzzle que faz sentido. Tem sido assim, tem sido sempre uma vida não programada, que vai acontecendo com uma grande sensação de que a vida é muito curta, ou estas vidas são muito curtas, e em cada uma destas vidas tenho que dar o melhor que eu sei de mim mesma, em cada momento, porque o tempo está a correr sempre contra nós. Apesar de não nos conhecermos, é a primeira vez que estamos juntos, decidimos tratar-nos por tu. Acho que também foi uma forma de garantirmos esta nossa ligação, que acho que foi uma ligação engraçada, que de repente nos conectámos. E eu acho que a vida também é isto. É a simplicidade de nos tratarmos por tu. E é a simplicidade de nos tratarmos por tu. Mas eu tenho que dizer como é que se me deu o clique de te convidar. Eu só convido mulheres excepcionais para vir nesta viagem, 2 passageiros, um destino. E estava no lançamento do Um Amigo Comum, do Ricardo Costa, e tu estavas no pitch a falar. E de repente começaste a falar de quando foste Ministra do Trabalho. E eu estava a ouvir aquilo e de repente comecei a ouvir uma pessoa que não era aquela que eu conhecia da televisão. Não conhecia aquela Ana. Aquela Ana que falou para aquela plateia sobre, sobretudo na pandemia, as decisões difíceis que teve que tomar. Algumas delas até inspiradoras, algumas, o layoff simplificado, por exemplo, que continua. E aquilo, de repente, foi um microsegundo. Eu disse, eu tenho que ter esta mulher na minha carruagem, ao meu lado. Porque eu, que sou jornalista e não estou aqui nesse papel quase há 30 anos, nunca consegui olhar para um político como sendo um humano por trás daquela capa. E naquele instante foi isso que eu senti. E fiquei a admirar-te sem te conhecer por causa disso e fiz o convite. É isso que tu és. Consegues ser mais humano do que política ou profissional na atividade? Bem, se calhar começava de outra forma, que é dizer, se calhar é a televisão que se calhar nos formata de outra forma, que não é a forma como nós somos. E, portanto, a televisão acaba por dar uma imagem diferente daquela que nós somos. É isso que se calhar eu sinto na minha vida e na forma como, aliás, evito ver-me na televisão porque não me revejo. Eu nunca me vejo também. E não me revejo, não sou eu, não falta-me a paixão de vida que a televisão não transmite, pelo menos no meu caso. Mas estavas-me a perguntar e eu estava se eu sou mais humana ou mais política, ou se político é humano. Não. A questão era até onde é que o humano, a tua alma, o teu eu, te permite ser política, porque a política é um mundo um pouco diferente deste mundo imaterial de que estamos aqui a falar. Não é como é que te permite, é como é que tu consegues conjugar isso. Bem, eu assumi sempre que a política é uma forma muito... Queria encontrar uma palavra que me está a falhar, mas é uma forma muito nobre de ser humano. O que é que isto significa? Logo nos primeiros momentos em que comecei as minhas funções, por acaso, recuando, eu estive 8 anos no governo, primeiro como secretária de Estado de Turismo, depois 4 anos como Ministra do Trabalho. Vice-Presidente do Turismo de Portugal isso também. Isso noutras vidas, nas tais outras vidas. Vamos falar sobre... Nas tais outras vidas. Vamos falar sobre outras vidas. Nas tais outras vidas. Mas pronto, enquanto governo, membro do governo, fui secretária de Estado de Turismo 4 anos e depois Ministra do Trabalho 4 anos. E quando comecei as funções como Ministra do Trabalho, uma das coisas que fiz foi criar um e-mail para que as pessoas me pudessem mandar sugestões, ideias, ou que me dissessem coisas que estavam a correr mal, no fundo para tentar conseguir ter leitura de terreno do que as pessoas estavam a sentir ou não estavam a sentir. E logo num destes primeiros momentos dos e-mails,
recebi um e-mail de uma senhora que me identificava uma anomalia qualquer no sistema, daquelas que a pessoa pensa, mas porquê é que isto é assim? Porquê é que isto nunca foi mudado? E logo que pude, mudei. E passado uns meses, recebo um e-mail novamente da mesma senhora dizendo assim, eu nem estou a acreditar que fez exatamente aquilo que eu lhe tinha sugerido. Eu estou a sentir que estou a conseguir executar aquilo que eu acredito através de si, enquanto política. Isto para lhe dizer, isto para te dizer a ti. No fundo, foi isso, sinto-me sempre como um instrumento humano de concretizar, no fundo, aquilo que é o colocar-me ao serviço das pessoas. Mas deves sofrer um pouco quando tens a dialética medidas versus sentimento, versus o que tu és. Sofres um pouco? Bem, eu tive também vários momentos na minha vida política, porque tive momentos muito mais difíceis do que outros, nomeadamente face às circunstâncias que fomos tendo. Por exemplo, na gestão da pandemia, não é? Uhum. Durante a gestão da pandemia, a dificuldade permanente de ter que tomar decisões procurando que fossem o mais eficazes possível para chegar às pessoas, mas que fossem o mais racionais possíveis para podermos gerir, de alguma forma, os meios para chegar ao maior número de pessoas, mas que também tivessem a capacidade de leitura da eficácia, se estavam a ser úteis ou não estavam a ser úteis. Se te lembras, nomeadamente durante as medidas da gestão da pandemia, que foi uma gestão dificílima pela insuficiência de informação que tínhamos, não sabíamos quanto tempo ia durar, se não ia durar, quantas pessoas... Parece que estás quase a derivar para a política. Deixa-me só ajudar-te. Nenhum de nós vivos, enfrentou uma pandemia. Foi a primeira vez para todos, para ti, como para todos. Eu acho que foi um teste de limite, de gestão de limites de nós todos. E fomos todos confrontados com uma situação fronteira, não é? Sentíamos todos que podia ser o nosso último dia de vida, porque não sabíamos o que é que nos ia acontecer. E, ao mesmo tempo, procurar criar, de repente, formas de responder às pessoas que nunca tinham sido testadas. Isto é de uma exigência emocional brutal. Porque é perceberes se aquilo que estás a fazer é o que vai melhor responder às pessoas, se estás à altura daquilo que é preciso fazer para colocar ao serviço das pessoas e responder, e depois como é que reinventas toda uma máquina que não está preparada para responder àquele tipo de situação. Isso é das coisas mais extraordinárias e eu acho que das maiores sortes que um político pode ter. É sentir de facto que de repente, quando é preciso, a chamada máquina, que ninguém sabia bem o que era esta máquina de um Estado Social, o que é o Estado Social, de repente tens um conjunto de pessoas que se mobilizam ao serviço dos outros, que se transformam, que se transfiguram e que eu acho que encontram uma vocação. Conseguiste inspirar-te durante esse tempo de privação, esses dias de chumbo? Como é que tu conseguiste buscar a inspiração para, por exemplo, sacar aquela medida do layoff simplificado? Bem, a inspiração pura e simples de uns dos outros. Eu muitas vezes, às vezes perguntam-me o que é que foi a experiência de ser política e eu disse que... Já não és? Não me sinto como uma política, sinto como uma pessoa apaixonada por aquilo que faz em cada momento e principalmente apaixonada pelo serviço, como é que nós fazemos as coisas melhor, como é que conseguimos transformar o mundo, como é que há tanta coisa para fazer e como é que nós o conseguimos fazer de uma forma rápida e eficaz. Essa é um bocadinho a minha pressão diária de uma mulher eternamente e permanentemente insatisfeita porque há muito para fazer e ainda não conseguimos fazer tudo. Mas isto para te dizer, ser política é ser inspirada pelo terreno. É ser inspirada pelas pessoas. As pessoas sabem exatamente aquilo que é preciso fazer. É só preciso ter, acredito, a humildade e a disponibilidade e a vontade de concretizar aquilo que as pessoas nos estão a dizer. Mas seguramente deves ter tomado, não a decisão final, mas pelo menos a decisão inicial sozinha, como fazia Churchill, por exemplo. Tomaste decisões, as primeiras, sozinhas, que depois materializaram ou não na equipa? Há decisões muito difíceis. Em solitude? Há decisões muito difíceis, de um risco brutal em que a pessoa pensa tenho nas mãos ou nos ombros o peso do mundo. Senti muitas vezes os ombros muitíssimo pesados, mas depois com também a pressão de saber que dessa decisão dependia, por exemplo, a manutenção de milhares de postos de trabalho em Portugal. E, portanto, essa duplicidade, por um lado, a responsabilidade da decisão, mas também a urgência da decisão e do peso nos ombros,
acho que também fez de mim uma pessoa melhor, mas que depois também com um teste no terreno, com uma equipa, isto para dizer também, uma equipa extraordinária, que mostrou o melhor do ser humano. Não precisas da solitude, eu não digo da solidão, da solitude, da calma, da paz, do tempo, do silêncio. É na adrenalina, Daí eu e na estar a pressão, tentar é na perceber. adrenalina e na pressão que eu senti sempre que fiz melhor. Então não é uma condição necessária a solidão ser uma condição, perdão, não é obrigatório a solidão ser uma condição necessária para que haja a comunhão. O que eu senti mais foi que a pressão da decisão e da necessidade da resposta me estimulava a encontrar cada vez mais soluções. E, portanto, o estímulo da necessidade de encontrar soluções foi sempre aquilo que, no meu caso, me deu mais capacidade de ser mais criativa, de pôr em causa estatutos sacrossantos que pareciam inquestionáveis e que depois, de repente, se mostrava que não tinham qualquer sentido. Isto, estou a dar um exemplo, durante o layoff simplificado, pôr em causa vários carimbos que anteriormente eram necessários ou várias verificações que anteriormente eram necessárias porque estavam radicados num princípio de desconfiança. A burocracia. Quando esse princípio... Uma burocracia que, no fundo, tem uma justificação. Mas que já não era necessária nesta altura do campeonato. Ou não era necessária, ou havia outros valores em presença que impunham que o princípio da confiança tinha que ser aquele que tinha que regular as respostas, senão não conseguíamos nunca chegar às pessoas de uma forma rápida. Valores. Falaste na palavra valores. Eu não sei nada sobre ti. Sei o que é público. E agradeço estarmos a tratar por tu, porque é diferente. Eu não sei nada sobre ti. O que é que tu sabes sobre ti? Bem, o que é que eu sei sobre mim? Que sou uma mulher de entrega total e de insatisfação permanente para fazer melhor, com uma vontade imensa de transformação e de, muitas vezes, uma permanente inquietude como sociedade ainda não conseguimos ainda não conseguimos resolver tantas coisas. E não estou feliz de saber que nunca iremos resolver as coisas? Não Eu sentes acho que aquela... Não, porque eu acho que nós resolvemos quando queremos. É uma questão de foco, de vontade e de entrega. Naturalmente haverá sempre outros problemas, mas acredito muito que fazemos mesmo impossíveis e que não há impossíveis quando colocamos a nossa energia em comunhão para o atingir. E a liberdade? Só a nossa liberdade interior, a tua, a minha, só essa é que é livre verdadeiramente? Nós somos todos muito condicionados por tudo. Eu não estou a falar dos 50 anos do 25 de Abril, estou a Mas falar somos da todos condicionados. liberdade. Somos todos condicionados. A nossa vida é uma vida de Perguntar-te condicionamento. Daí eu perguntar-te se a verdadeira liberdade interior é aquela que é livre. A minha, a tua, aquela que se calhar ninguém conhece. A minha liberdade encontrou muito com outros e não sozinha. Preciso muito dos outros para me sentir livre. É engraçado, eu tinha uma ideia completamente diferente, por isso eu insisti na solitude, nas decisões solitárias. Eu tinha uma ideia completamente diferente de uma mulher que não era a mulher movida à adrenalina. Sou movida à adrenalina e movida pela pressão do tempo que corre depressa e que nós temos de encontrar soluções, porque... Sabes o que é que eu me estou a rir? Porque de todos os episódios que eu gravei, todas as mulheres excepcionais referiram o tempo. O tempo das decisões, o tempo do pensamento, o tempo das ações. E então agora lanço-te uma frase. O tempo é uma dimensão da existência que permite-nos compreender a eternidade. O tempo garante-nos a eternidade. E quando digo isso, penso de uma forma muito pessoal na minha mãe. O tempo para mim é a minha mãe e a eternidade é a minha mãe. Porque a minha mãe morreu em 2010
E não há nenhum dia da minha vida que a presença da minha mãe não esteja permanentemente a inspirar-me. Isso garante-me uma eternidade na minha vida. E resolveste essa ausência em ti? Resolvi, ou vou resolvendo, ou resolvo todos os dias, com a convicção de que todos os dias estou a concretizar missões inspiradas e em que a minha mãe se reveria muitíssimo. Nós vamos a ver a paisagem enquanto a viagem dura e, portanto, eu falei-te disso porque eu também perdi o meu pai há menos de um ano e foi num processo de reestruturação. Acabei por fazer o luto do meu pai em vida, olhava para um homem que eu sabia que estava a morrer, mas que estava vivo e, de repente, não nos conhecemos e estás-me a falar da tua mãe. E o meu pai também me inspira imenso. E eu consigo já falar dele sem a comoção que tinha no início. E ainda passou um ano. Mas a palavra mãe é uma palavra que nos remete agora para Portugal. Para aquilo que nós somos. Somos um país mariano, não é? Somos um país de Nossa Senhora. Até há, eu não sei qual é o versículo do Alcorão, creio que é o 24, exclusivamente dedicado a Nossa Senhora de Fátima. A minha mãe chamava-se Fátima. É inacreditável. Também me vais dizer que nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso e acredito que todos temos missões coletivas que vamos cumprindo. Ainda que em diferentes gerações, com diferentes energias. E a minha mãe, confesso que é esta eternidade que falávamos há pouco, que todos os dias me garante que o tempo que estou a cumprir é mesmo o tempo também de mais uma geração de entrega. É o legado é que é, se calhar, aquilo que nos transforma, a tal alma que eu falo, é o legado que nos deixam, o que a tua mãe te deixou, o que o meu pai me deixou, que serve de inspiração, serve de âncora, serve de momentos em que precisamos de nos agarrar. Bem, o legado somos nós somos o legado construído por eles. Mas é uma responsabilidade tremenda para nós. É uma alegria Também, alegria imensa. Também. É uma alegria imensa. Eu e gosto é uma tanto, paixão. Eu gosto tanto quando ponho as coisas de uma forma e me desconstrói imediatamente de outra. Então, acho que é uma paixão imensa a pessoa também sentir que faz sentido, a vida faz sentido, que há um propósito, ou vários propósitos nas nossas vidas, na vida em sociedade, e na tal capacidade de acreditar que não há mesmo impossíveis quando utilizamos o melhor de nós. Quando utilizamos a sabedoria que temos ao nosso dispor para estar ao serviço dos outros. Há uma coisa que, desde que estamos aqui a conversar há 5, 10, 15, 20 minutos, mais ou menos, para quem nunca esteve frente a frente, parece que nos conhecemos há séculos. Olhamos olhos nos olhos, estamos com um brilho no olhar. Eu não sei como é que me vês, porque eu não tenho um espelho, mas eu vejo-te com luz. Acreditas na imaterialidade? É um conceito que, a palavra existe, mas é um conceito que eu inventei, que estou a trabalhá-lo. Será que é isto a imaterialidade? A energia? Acredito no poder da energia e das emoções. E desta comunidade que se alimenta uma da outra. E se fôssemos mais, o mundo seria muito melhor, não era? Se fôssemos mais... Mas nós somos muitos. Felizmente, muitos. não é? Somos muitos e muitas vezes só temos que detonar esta inspiração uns nos outros e regar-nos uns aos outros. Voltando à pandemia, não querendo ser política nem chata. Não estás a ser nem chata nem política. Quer dizer, chata está... Estou a brincar. Não, aquilo que eu mais aprendi durante a pandemia foi o poder inspirador uns dos outros de repente, pessoas que estavam focadas em processos, coitadas, atoladas em mil e uma burocracias, de repente serem estas próprias pessoas a reinventarem-se nos seus próprios papéis porque tinham uma missão para cumprir. Isso é extraordinário. Isso mostra mesmo que o poder das organizações está nas pessoas e que muitas vezes as pessoas só têm que ter o espaço para poder ser encontradas e para colocarem a sua sabedoria ao serviço. Mas ainda há muitos líderes que não têm essa noção. Tu disseste uma coisa de extrema importância. O poder nas organizações está nas pessoas, mas não sei, não tenho uma estatística. Aqui sim é uma pergunta, isto é uma conversa, mas agora uma pergunta. Achas que os líderes têm essa consciência? Que são as pessoas
que eles lideram que fazem com que haja magia. Eu acho que cada vez mais têm essa consciência. Até porque o mundo está a mudar e o mundo, nomeadamente se pensarmos no mundo do trabalho, está a mudar radicalmente. E líderes que não consigam mobilizar as pessoas com quem trabalham correm o risco de ficar sem elas. Como é que se mobilizam essas pessoas? Eu acho que as pessoas cada vez mais se mobilizam por missões, por acreditarem no que fazem, por fazerem parte dos projetos onde estão e por participarem ativamente, por serem peças essenciais e serem as almas das organizações, acreditarem que elas próprias fazem a diferença. Voltamos outra vez aos afetos. É as pessoas sentirem que do lado de lá que gostam delas. A vida tem que ter um propósito, ou vários propósitos. Nas organizações é exatamente a mesma coisa. A nossa vida de trabalho é só uma forma de concretização das nossas missões de vida. É uma parte da nossa vida, certo? Mas também se essa parte da nossa vida não fizer sentido, deixa de fazer sentido fazer parte das organizações. Num mundo em que cada vez mais as pessoas podem escolher, naturalmente condicionadas, mas que podem escolher o que querem fazer da sua vida, cada vez mais essa vai ser a única forma de conseguir que as organizações tenham a capacidade de atrair e de fixar as pessoas, que é mesmo as organizações que vivem e que retribuem às pessoas o reconhecimento de que só são organizações porque elas lá estão. E como é que desconstróis a felicidade? Para eu não ter que perguntar o que é felicidade para ti, como é que a desconstróis? Como é que olhas para ela do lado de dentro? A felicidade, não definindo felicidade, se me perguntares assim, como é que eu me sinto feliz? Sinto-me feliz quando sinto que coloquei ia dizer os meus dons, ou os meus instrumentos, os meus recursos ao serviço dos outros. Isso é a forma como me sinto tranquilamente feliz. Naturalmente, nas várias dimensões, na minha vida pessoal, com os meus filhos. Quando estou com os meus 3 filhos, sinto-me feliz, mas também sinto-me feliz se estiver com os meus 3 filhos a sentir que nos estamos a entregar uns aos outros. E às vezes não te sentes feliz só porque vais a passar na rua e não sei, e dá-te um aroma, ou porque olhaste para qualquer coisa. A felicidade, não confesso... será pequenos momentozinhos também? A felicidade para mim é um bocadinho mais complexa, porque preciso de sentir retorno na vida dos outros. Dou um exemplo concreto. Estava um dia a passear na rua aqui em Lisboa e uma senhora veio ter comigo, uma senhora migrante, imigrante em Portugal, veio ter comigo e veio-me dizer que nunca mais se esqueceria que a filha tinha entrado na universidade porque tinha sido criado um mecanismo para que os alunos que têm o escalão mais baixo do abono de família tenham acesso especial, com uma cota especial de entrada na universidade. E tal como a filha dela, muitos outros jovens entraram na universidade porque foi criado esse mecanismo. Isto dá-me uma felicidade brutal acreditar que as vidas dos outros podem ser mudadas apenas porque nós, em comunidade, temos a capacidade de perceber que é mesmo preciso abanar o mundo. É um pouco como a praia. O areal é constituído por microgrãos de areia. Se não houvesse um microgrão de areia, não tínhamos o areal. É um bocado isso. As pequenas coisas que fazemos, que colocamos ao serviço dos outros, as pequenas ações. Essas pequenas ações, elas transportam-te para uma força que se calhar nunca tiveste tomada de consciência que tinhas essa força, ao praticares essas pequenas ações, que mudam, que são impactantes, transformadoras. Isso é a parte extraordinária do que é a realização pessoal, que é sentir que o poder que cada um de nós tem de transformar a vida dos outros. Eu acho que essa é a maior realização que uma pessoa pode ter. Isso é felicidade, para mim isso é felicidade. É sentir que podemos transformar as vidas dos outros, às vezes através de pequenas ações, e não tem que ser ações de medidas de política, não tem nada a ver com isso. Sim, não tem que ser ações práticas não sequer. Basta às vezes um abraço, é felicidade. É apenas colocar-nos ao serviço de uma comunidade. E depois, quando vês que tudo isso
para ali porque não consegue ir mais além na atividade que estás a fazer, no caso. Como é que geres depois essa... É frustração? É frustração. É? É. É claramente frustração. Quando estamos convencidos de que é possível fazer mais, que é possível fazer de outra forma, e de repente o caminhão para e trava por N obstáculos incompreensíveis, ou pelo menos para mim incompreensíveis, gera uma enorme frustração. Mas também confesso, encontro alguns mecanismos Claro, se não de ficávamos ultrapassagem, que é no fundo plano B. Vamos procurar encontrar outra forma ou de resolver aquele problema, ou se não é daquele problema, encontrar novas missões. Então é por isso que continuas, parece que é por isso que fazes política, por causa dessa tal missão que todos nós temos? A política, diria, ou pelo menos a experiência que tenho, tem sido o melhor motor transformador que eu conheci de conseguir transformar mais vidas de uma forma mais eficaz e de uma forma mais rápida. Naturalmente, há tantas outras formas, mas a verdade é que basta pensarmos, por exemplo, nas medidas da pandemia. Uma medida criada tem a capacidade de atingir milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Ou mesmo, por exemplo, dou outro exemplo concreto de uma medida em que acreditei também muito e que acho que é só o princípio de uma forma diferente de olhar, por exemplo, para a segurança social, que foi o abono de família automático. Se pensarmos que há 6 meses os pais tinham que ir pedir o abono de família para os seus filhos. E, de repente, se o Estado tem toda esta informação e pode passar a cruzar os dados e automaticamente atribuir o abono de família sem que os pais o tenham que pedir, significam que, nomeadamente, as famílias, tradicionalmente, que são aquelas com menos nível de informação, que menos acesso teriam, automaticamente vão ter acesso ao abono de família, garantindo quebrar aqui uma barreira, nomeadamente de acesso àquela que deve ser a partilha da comunidade para que tenham os recursos para que aquelas crianças se desenvolvam melhor. Isto é só um exemplo. Como é que, eliminando uma barreira de inacesso, se pode, de facto, estar, se calhar, a fazer aquilo que era o óbvio, que é aplicar o abono de família a quem dele precisa. Isto é só um exemplo de medidas transformadoras que a política permite implementar. E a fé? E Deus? Bem, eu sou católica e, portanto, Deus está muito presente na minha vida. Podemos falar sobre ele? Podemos falar. E há um lema que acompanha a minha vida desde sempre, que é: com alma e com calma tudo se consegue. Apesar de depois de ser bastante frenética na minha vida, mas acreditando sempre que há esta serenidade da fé. Uma serenidade que me dá esperança permanente, que me dá uma confiança permanente e que me dá uma ansiedade permanente de querer sempre fazer mais. Nunca ninguém, obviamente, conseguiu uma definição para a palavra Deus. Por isso também não traz a tua, como ninguém terá. Mas o que é Deus em ti? Deus, em mim, é a realização da comunidade. É a capacidade de, em conjunto, as pessoas encontrarem uma realização para o fazer sentido viver em sociedade. E o que é a mulher na sua dimensão? Que é o que me interessa verdadeiramente nesta viagem. A mulher nesta dimensão é, por um lado, a emoção, é, por outro lado, a irracionalidade de ir contra a maré. Digo isto porque, mesmo se olharmos se eu olhar para a minha vida, das várias vidas que fui tendo, muitas vezes foi irracional, como mulher, ter assumido vários papéis. Conto uma história que uma vez se passou comigo nas redes sociais, porque sou ativa nas redes sociais e gosto muito
da interação nas redes sociais, do que as pessoas vão dizendo, das sugestões que vão dando, das críticas. Na verdade, são as sondagens mais fidedignas de todas, não é? Bem, não sei se serão as mais fidedignas. Mas representam o genuíno? Sim, mas são muito impulsivas, pelo Sim, menos por parte sim. E irracionais também. das pessoas. Mas então, uma vez numa rede social, na altura, enquanto era secretária de Estado de Turismo, houve uma pessoa que me escreveu um comentário dizendo se eu já tinha reparado que só tirava fotografias com homens. E eu Como não se tinha- isso fosse um pecado. Mas eu não tinha reparado. E eu resolvi andar para trás e fui perceber que era verdade. Porque, enquanto secretária de Estado de Turismo, os meus parceiros tradicionais, normais, eram os empresários, eram quem estava em lugares de topo e desfia. Logo era com homens que Logo tinhas era de com tirar homens. fotos, não é? Era com homens. E então resolvi fazer uma coisa. Com a minha, às vezes, irracionalidade ou Ou com a tua alma. com a se minha alma, calhar. talvez com a minha alma. Estava num congresso em que todo o congresso tinha vários painéis e tinha duas mulheres oradoras. As duas mulheres eram as duas políticas. Todo o resto dos participantes dos painéis eram homens. E eu resolvi lançar um repto à plateia, perguntar se não havia mulheres na plateia. E de repente, isto era num teatro, e de repente a plateia praticamente se esvaziou e subiu ao palco, cheia de mulheres. E ouviu-se uma voz off de um homem a dizer, por favor, as mulheres não subam mais ao palco, porque pode estar em risco. É uma brincadeira, mas eu acho que mostra bem, muitas vezes, quando eu digo às vezes que esta irracionalidade às vezes de ser mulher nos cargos que tenho ocupado, também é porque ainda há pouco espaço para as mulheres terem este tipo de participação ativa. Mas és feminista? Não sou feminista, mas acredito muito que tem que haver muitas vezes abanões e abalos grandes para forçar o que o tempo natural deveria demasiado tempo a resolver. Às vezes até é preciso implodir para voltar. Não tenho dúvidas nenhumas que tem que se abanar. Pelo menos E abanar. tem que se abanar e tem que se, muitas vezes, se calhar, impor soluções. Dou um exemplo concreto. Com as minhas medidas, às vezes misturo a política só pela paixão Mas de isso é acreditar. tão bom. De acreditar que muitas também das transformações sociais que podem acontecer resultam de medidas políticas que se possam tomar. Dou um exemplo concreto de duas medidas, talvez que eu acho que são duas medidas que eu acho que podem ter aqui algum efeito do ponto de vista de acelerador da participação ativa das mulheres no mundo, na sociedade, no mundo do trabalho, na participação cívica, na participação política. Uma é, por exemplo, uma licença que criámos a certa altura, que só pode ser gozada se for gozada por homem e por mulher. Porque muito do problema que ainda temos hoje em dia é que, culturalmente, nós mulheres ainda somos todas chipadas para sermos quem fica em casa, quem apoia os filhos quando é preciso, quem garante a gestão e o acompanhamento da família nas suas várias dimensões. E, portanto, ou nós forçamos que esta mudança aconteça, ou culturalmente vai demorar muito tempo a mudar. E esta licença, por exemplo, é uma licença que só se aplica se mãe e pai a gozarem. Portanto, também aqui algum abanão social na mudança. Outra é a da gratuidade das creches, também que acredito que é a mesma medida que pode ser transformadora do ponto de vista de libertação das mulheres para poderem ter uma participação ativa e em real igualdade de oportunidades igual aos homens, por muitas mulheres, nomeadamente as mulheres com rendimentos mais baixos, muitas vezes são aquelas que têm mais dificuldade até em participar ativamente no mundo do trabalho, porque muitas vezes até não têm condições para que os seus filhos, passada a licença de parental, possam estar numa creche. E com esta medida de gratuidade, essa era uma das grandes intenções também, era, naturalmente, além da igualdade de oportunidades para qualquer criança, era também libertar as mulheres para poderem ter o mesmo espaço de liberdade de participação. Mais uma vez, a liberdade que vem de fora.
A liberdade que vem de fora, mas que é que reforça a nossa própria liberdade. Eu, quando tive a ideia de criar este videocast só com mulheres excepcionais, foi com um objetivo um bocado egoísta, que foi eu tentar, durante esta viagem no Expresso, entrar dentro da vossa cabeça, tentar perceber-vos. E não fazer aquelas perguntas, a dicotomia mulher-homem. E porque a mulher, para mim, é luz. É luz. O poder possui uma luz também. O poder. E essa luz revela o meu eu. A mulher é luz. O poder possui uma luz especial que revela o eu. O poder libertou-me e estimulou-me para ir mais longe. Ou seja, a fé ou a confiança da capacidade do poder ser transformador também dá asas para sonhar para ir mais longe. E o sonho é livre. O sonho é livre. O sonho é Esteja completamente... dentro de nós, fora de nós. O sonho não é completamente livre Não. porque está condicionado pelas nossas histórias e está condicionado pelas nossas vidas, mas dá-nos a capacidade de voar mais. Ou a liberdade de voar mais. A liberdade de voar mais. Somos livres. Não sei se ouviste já crescer. o barulho da estação. Estamos a chegar. O maquinista já está ali a fazer sinais. Gostaste da viagem? Da paisagem? Esta paisagem desta nossa viagem? Adorei esta liberdade que veio de fora de poder abrir um bocadinho do que é... Dar a tua liberdade. do que têm sido as minhas vidas. Do que têm sido as minhas vidas e as minhas histórias. Procurando também, se calhar, desformatar a imagem talvez formal, séria, de quem durante 8 anos teve uma comunicação institucional. Os jornalistas têm sempre um defeito. Eu tenho 30 anos de jornalismo e é a última pergunta. Sabendo de nós que há sempre depois uma a seguir. Porque a resposta normalmente é interessante e sem qualquer ego ou narcisismo, sem nos conhecermos, trocámos WhatsApps. Porquê é que aceitaste a primeira? O que é que te fez vir para esta carruagem, para este, como eu digo, dois passageiros de um só destino? Porque adoro a aventura. Achas esta viagem foi uma aventura? Foi uma aventura. Por causa da liberdade que veio de fora e da que tu tens dentro que deitaste para fora, é isso? Da minha forma, ou da liberdade que me deste de partilhar aquilo que sou. Então vamos terminar com uma frase. Como começámos a viagem, começámos com uma frase. Se és bom, tornas-te magnânimo. Eu só nunca digo os autores, as frases não são minhas, claro. Se és bom, tornas-te magnânimo. Se és mau, tornas-te cruel. Nós podemos ser tudo aquilo que quisermos. Até podemos ser não cruéis, não é? Nós temos na nossa natureza, e acredito muito no bom selvagem, temos na nossa natureza a inspiração, a missão e a semente de sermos sábios e de sermos bons uns para os outros e de sermos transformadores de vidas uns para os outros. Acho que essa é a sabedoria que a minha mãe me transmitiu e que eu espero continuar a transmitir às próximas gerações. E é essa sabedoria que emana desse olhar. Cheio de luz. É um olhar de quem ama viver. Eu acho que é a melhor forma de parar a carruagem e de parar o comboio e quando alguém diz que ama viver. Eu também amo viver, apesar das várias vidas que já vivi. Ana Mendes Godinho, foi doce, foi bom e sinto-me muito lisonjeado. Muito obrigado. Obrigada, Zé, por me ter feito livre. No próximo episódio é o mesmo de sempre, vai ter que esperar para ver, mas será seguramente mais uma viagem rumo ao Oriente, onde está a luz.